O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. E na comissão de inquérito de hoje, the one and only António Sala. Bom dia, António. Olá, bom dia. Bom dia, Bom dia. viva. Que saudades, que bom deve ser para os nossos ouvintes ouvirem esta voz. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Até porque eu já tenho dito isso mais do que uma vez. Está testemunhado de forma escrita em revistas, em jornais e em entrevistas que eu tenho dado, em que me perguntam, eu, enquanto homem da rádio, nesta altura, qual é a rádio com que eu mais me identifico. E eu digo sempre, é a Rádio Observador. Muito Porque, obrigado. então, sinceramente, e não estou a dizer isto por estar aqui, quer dizer, não fiquem a pensar que se eu for convidado de uma concorrente, chego lá e digo a mesma coisa. Não digo. Não diz o de mesmo a todo. todos. Mas olha, depois de hoje não vai ser convidado para ir para mais nenhuma rádio. Não, vou ser convidado para eles dizer, mas justifique lá porquê. Nós somos melhores. Não, explique. E eu explicaria por várias razões. E uma das razões é isso. Esta é uma rádio fundamentalmente de palavra, de programas de autor, de abordagem política feita de uma maneira muito inteligente. Vocês têm colaboradores excelentes. E, portanto, é uma rádio que não está formatada demasiado daquela maneira tão rígida em que, como eu ainda há pouco tempo ouvi, numa conversa muito interessante, na concorrência, eu ia de carro e ia fazer zapping, e a determinada altura houve uma conversa com ouvintes, e um ouvinte falou da Amália e da sua experiência com ela. Que a encontrou uma vez na rua, que foi ter com ela, e que falou simpaticamente, e que depois disse encontrar várias vezes, e uma das vezes ele já não queria ser chato, e a Amália que veio ter com ele a dizer, então hoje não me fala. E foi uma conversa giríssima. E quando aquilo acaba, o nosso colega que estava a fazer o programa diz, conversa interessante, esta história da Amália, fantástica, não sei o quê. Vamos continuar, e nunca mais me esqueci. Aqui estão os YouTube. Sim. Ora bem, e eu disse, que raio de rádio é esta? Em que a playlist obriga-me a seguir a tocar. Evidentemente que eu acho que aqui, ou na Rádio Observadora, que se fazia imediatamente, a seguir não iam os YouTube, Claro. iriam depois. Não podia ser. E ali o que teria de ser é procurar imediatamente e entrar uma cantiga da Amália. Evidentemente, era o que estava a pedir, não é? Isto até nos permite continuar a conversa já com a primeira pergunta, porque Venha temos a aula. também que avançar. Deixem-me só dizer que eu, a nível de concursos, fiz concursos nunca mais acabava. Nós sabemos. Nós sabemos. Mas o problema é este, é que as poucas vezes em que fui convidado para entrar em concursos, fiz papel de parvo completamente. Não vai fazer E isso. apercebi-me- Não? Não vai fazer. A ver, Quer vamos. Vamos Quer lá. ver? Primeira pergunta. Como se chamava o programa de rádio que ficou famoso pela expressão, posso dizer a frase? Eu acho que metia um telefone. Metia? Acho que o telefone tocava. Era. Tinha de dizer a frase, depois pedia-se o disco e depois dedicava-se a alguém. Era quando o telefone Era toca. quando o telefone toca. Feito pelo célebre Matos Meia. É verdade, é verdade. Não é para elogiar a rádio onde aqui está, mas era para ouvir a opinião do António Sala sobre a rádio de hoje em dia. Já está meio respondido, está muito formatada, é isso, mas está a reinventar-se, não é? Está a reinventar-se. Numa comparação entre a rádio hoje em dia, então, do ponto de vista tecnológico, não há comparação. Sim, não tem nada a ver. Mas é uma rádio que, salvo raras exceções, e vocês são uma dessas exceções, é uma rádio que está demasiado formatada. Está demasiado... Quando diz demasiado formatada, é o quê? É o tempo de liberdade, é o tempo da pessoa poder improvisar, é o tempo de uma pessoa se enganar. É uma rádio que quer ser demasiado perfeita em tudo. E hoje em dia nós, tecnicamente, tecnologicamente, conseguimos quase que a perfeição, não é? Então agora com a inteligência artificial, eu se não falasse na inteligência artificial, já não estava cá. Mas é uma rádio que necessita, acima de tudo, de uma coisa que é essencial e que é a sua mais-valia, que é a comunicação, que é a voz. Não é os olhos nos olhos, mas é a voz nos ouvidos. E isso é importante. Mas hoje em dia muitos radialistas, se lhe podemos chamar assim, vivem muito também das redes sociais. A rádio passou a ter imagem. Isso desvirtua ou é outra potencialidade?
Pode ser outra potencialidade. Desvirtua só uma coisa que eu acho que era a magia que a rádio tinha antigamente, que era quem será o dono desta voz? Exatamente. Como é que será a dona desta voz? E depois tinha aquele tipo de magia que era muito engraçada, que era como nós telefonávamos por uma determinada empresa, por razões profissionais, e atendíamos sempre uma senhora que tinha uma voz deliciosa. E nós conjeturávamos, ela deve ser alta, sim, morena, loura, deve ter forma, ai que voz e tal. E um dia íamos à empresa e até fazíamos questão e fomos conhecer a senhora. E a senhora não era propriamente bem aquilo que nós tínhamos idealizado. E a rádio vivia muito isso. Eu recordo-me no princípio, quando comecei a fazer o programa com a Olga, o Despertar, e já lá vão décadas, não é? O interesse dos meus colegas a perguntar, tipo, eu tenho uma voz fantástica. Tipo, é gira, é boa. Como é que ela é? Mas é nova. E quando eu comecei a trabalhar com ela, ela já não era propriamente uma menina. Já era uma senhora adulta. Pujante e cheia de força, cheia de vitalidade, mas isso, hoje em dia não. Pronto, temos aqui as câmaras que desmascaram isso. Antigamente até nos podíamos dar ao luxo, até nos podíamos dar ao luxo de estar a entrevistar alguém e eu dizia, tenho aqui esta senhora lindíssima e ela podia ser feia como uma bota da tropa. Hoje em dia não posso fazer isso. Fez isso, António Sala? Não cheguei a fazer, mas dourou a pílula. Às vezes dourei a pílula, fui magnânimo nas coisas, fui bondoso, penso eu. O António Sala, entretanto, tornou-se também uma figura conhecida, os portugueses conhecem a sua cara, mas acontece-lhe ainda muitas vezes reconhecerem-no pela voz. Sim, por acaso é engraçado, eu há bocado aqui entrei nos estúdios e uma das vossas colegas simpaticamente veio-me acompanhar até aqui. Mas eu vinha da rua com sol e trazia óculos escuros. E ela só quando chegou aqui eu disse, está tão escuro. E troquei de óculos e pus os óculos normais, sem ser os da escuridão, do sol. E ela é que disse, só agora que eu vi que é. E também pela voz. Pronto, eu gosto muito do reconhecimento, mais do que facial, pela sonoridade, pela voz. Isso é comum e eu fico muito feliz porque às vezes entro num café, peço um café ou uma coisa qualquer e há alguém que se volta e diz, reconheci pela voz. As pessoas também, durante um tempo, eu usei bigode toda a vida. Tive sempre um bigode mais ou menos farfalhudo e a partir de uma certa altura tive de fazer uma brincadeira em televisão em que imitei o José Cid, em que pus o cabelinho dele, os óculos Ray-Ban, e fui para o piano e toquei e cantei a canção que ele levou ao Festival da Eurovisão. E a produção disse-me, António, uma coisa que tens de fazer, tens de ir ao bigode, porque o José Cid nunca usou bigode na vida. Vou-me separar, mas depois foi giro porque... Primeiro gostou-me, mas depois começam aquelas coisas que as minhas amigas disseram, olha que tu ficas mais novo para aí uns 5 anos. Já pronto, e lá sou o bigode. Ouça, na minha idade nem que fossem 5 meses ou 5 dias, quer dizer, nunca mais voltou. António Sala, vamos à segunda pergunta que tem um pouco a ver com aquilo que estava a falar agora a propósito do José Cid. Em 1979, Israel ganhou o Festival da Eurovisão com a canção Aleluia, de que depois fez uma versão com o grupo Maranata. Quem é que representou Portugal no Eurofestival nesse ano, de 79? Uma boa pergunta. Foi ontem. Foi ontem, pois foi. Em 79. As Doce? Vou-lhe dar três hipóteses. 3 hipóteses. Então, o Gemini, José Cid ou Manuela Bravo? Então foi Manuela Bravo. Foi Manuela Bravo. Uau! António, 7 pontos. O António Sala tem uma história com o festival, a RTP da Canção, participou como concorrente e também apresentou o festival. Como é que... Mais de uma vez. Mais do que uma vez, nos anos 90. Como é que viu toda esta polémica este ano a propósito dos boicotes em relação à participação de Israel? Portugal fez bem em participar? Vamos lá ver. Eu acho que em tudo, em todas as intervenções e a música, tudo que nós fazemos, mas mesmo a música é uma arma, no sentido do combate de diversas coisas, contra injustiças, contra determinado tipo de situações. Não sou apologista do boicote, mas sou apologista daquilo que muitos países fizeram e que participaram, em que reclamaram vivamente e acharam que houve o protesto e houve um chamar de atenção muito forte para isso. Agora, eu sou franco, tenho muita dificuldade sempre na exclusão das coisas em relação à arte. E se eu considero a música uma arte, porque o é, mesmo na música ligeira,
não devemos fazer. Estamos a viver uma guerra já há mais de 4 anos, já ultrapassou até o tempo que foi a Segunda Guerra Mundial, que é a guerra na Ucrânia, e eu tenho sentido que tem havido concertos a grandes pianistas, exposições a grandes escultores e grandes pintores russos, exatamente por esta situação. Mas a Rússia, por exemplo, foi excluída do Festival da Eurovisão. Foi, mas eu não sei até que ponto. Eu não sou muito apologista deste tipo de coisas. Sou franco. Acho que se deve reclamar, que se deve aproveitar sempre essa oportunidade até para chamar mais a atenção. Mas, atenção, a arte em si não tem a ver com isso. Portanto, considera que Portugal fez bem em participar no... Acho que Portugal fez bem em participar, mas, de qualquer maneira, as vozes que se levantaram, os artistas que se movimentaram no sentido de dizer que não concordavam e que achavam que Portugal não deveria estar presente, eles também fizeram bem. E a liberdade é tudo isso. E, portanto, também deveria ser alargado essa tolerância para com os desportistas russos, por exemplo. Acho também. que sim. Acho que sim. Deviam serem integrados. Acho que sim. Acho que no desporto, nas artes e nessas coisas, a não ser que eles sejam apenas... Claro que esses regimes e esses países vão fazer sempre um aproveitamento disso, no sentido até de tentar branquear um bocadinho as suas posições que são muito negras, não é? Mas por isso é que existe imprensa livre, por isso é que a nossa diferença enquanto países democráticos em relação a essas ditaduras e esses regimes musculados, a diferença vê-se e faz-se e pratica-se dessa maneira. Vamos lá ver. Há escritores que tiveram vidas malditas. Eu não vou deixar de ler esses escritores. Se me perguntarem enquanto escritor quem é que eu acho notável como homem, abjeto. E mesmo assim, a obra e o autor são distintos. São distintos, têm de ser distintos. Não é? Avançamos? Isso passa-se muito, por exemplo, Wagner. Wagner é nitidamente, e até porque politicamente e tudo, as suas posições, depois o aproveitamento que o regime nazi e que o Hitler fez, nomeadamente de Wagner, tornou autenticamente num compositor maldito. E há pessoas e países que excluem completamente as obras de Wagner. Sinceramente, acho isso igualmente criminoso. Muito bem. Uma coisa é falar-se dele e dizer-se o que ele era, outra coisa é ouvir-se a música, e ele era perfeitamente notável. Vamos continuar Quando a falar... sair daqui vamos chamar reacionário, vamos chamar tudo, não sei, mas Não vou nada. Mas é o que eu penso. Vamos continuar nos limites do pensamento. Vai perceber porque na próxima pergunta. Quem disse a frase "um dia sem rir é um dia perdido"? Uau. É que eu conheço a frase, mas não me recordo do autor. Quem Posso ajudar? Pode. Posso. Charlie Chaplin, Hermano José ou a Juricaba, líder da tribo Manaó na Amazónia? Eu inclino para as duas primeiras, e das duas primeiras eu diria que estou a olhar ali para fora do aquário aqui a ver se alguém me dá uma ajuda, ninguém me dá ajuda nenhuma, riem-se. Então vá, Charlie Chaplin ou Hermano José? Eu acho que é Charlie Chaplin. Isto está certo, muito bem. Mais 2 pontos. Mais 2 pontos. Já tem 9 pontos. Isso António é bom Sala. ou mau? É bom, vai bem lançado. Vai bem bem. lançado. O António Sala editou em 1984 um livro chamado As Anedotas de Sala. Ainda se contam anedotas, António Sala? Contam-se de forma diferente. Hoje em dia, quem diga eu vou contar uma anedota, parte para uma anedota, olha-se para ele e acha-se que é um dinossauro, ou uma coisa assim muito pré-histórica. E já não se pode contar anedotas de loiras, por exemplo, ou pode? Ainda se pode? Acho que se pode contar anedotas de tudo. Pode. Claro que sim. Então vamos lá ver. Há uma loira fora do estúdio a rir. Há mais que uma, penso eu. E a loira diz que sim, que é possível contar Mas anedotas. por acaso é engraçado, antes de entrar eu estive-vos a mostrar uma cena televisiva do passado, em que eu era o apresentador e o concorrente era um rapaz e moreno, em que nós chegamos ali à conclusão de que ele fez papel de loura burra. Completamente. Mas é assim, acho que a pergunta em si era o que exatamente que eu perdi. Se ainda se podem contar anedotas de loiras. Eu acho que se pode contar tudo. Acho que a fronteira é o bom senso. Mas não há limites nem há limitações. Essa história de... Vamos lá ver. Eu quando contava anedotas nos meus espetáculos e nas apresentações... Se me apetecia contar uma anedota em que metia um padre, eu porque via que na primeira fila estava um monsenhor, ou estava o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa na altura, ou alguém,
eu não deixava de a contar, não fazia essa autocensura. Agora, evidentemente que depois vamos lá ver, era uma anedota em que eu iria ridicularizar o clero, aí eu pensaria duas vezes, não é autocensura, mas é um bocado de bom senso. E eu evitava então determinado tipo de coisas, mas sempre nessa perspectiva, de uma liberdade que sou eu que estabeleço para não invadir a liberdade dos outros. Mas pode, claro que sim, porque há loiras inteligentíssimas que eu conheço, há loiras burras e há homens que são muito burros e muito inteligentes também. Muito bem. Mas, onde é que fica a fronteira entre o que deve ser dito e o que não, ou o que pode ser dito e o que não deve ser dito, António Sala? Olha, Há quem diga que são, por exemplo, as características físicas de determinadas pessoas, aquelas às quais as pessoas não podem fugir. Vamos lá ver, se a condição física da pessoa tem a ver com uma limitação muito grande dela de locomoção, ou porque lhe falta um membro, ou vários membros inferiores ou superiores, eu acho que é de todo evitável e não se deve fazer isso. A doença. Agora, desculpem-me lá, eu posso contar anedotas de carecas, posso contar de gordos, porque eu estou nesta altura, estou aqui em carne e osso, mas um bocado mais em carne que em osso nesta altura. Portanto, em tudo tem de haver o tal bom senso, mas eu acho que não há limites para as coisas. E quando esses limites são ultrapassados, felizmente, onde vivemos, no país em que vivemos, e socialmente como somos e politicamente como somos, existe a crítica. E assim como uma pessoa, porque procede muito bem e é fantástica, é aplaudida e sobe no conceito, em termos de grande público, a pessoa que tropeça demasiadas vezes em coisas disparatadas, sem nexo e por vezes maldosas mesmo, também sofre com isso e as suas carreiras modificam-se muito para pior. Vamos para a quarta pergunta. Onde está instalado, em que igreja está instalado o Panteão Nacional? Estou a fazer o percurso, estou a descer, estou a ir para o bar, É uma boa pergunta. Fantástico. É uma igreja Portanto, muito conhecida. Está na graça, vem por aí abaixo. Nossa Senhora do Monte? Não. Dê-me lá vocês... Vamos dar mais ajuda. ajudas. A igreja de Santa Engrácia, a igreja de São Roque ou a igreja de São Domingos? São Domingos não é. É capaz de ser Santa Engrácia. E é mesmo? E a é mesmo. Conhecida E a pelas pergunta obras tem aqui de uma Santa Engrácia. insinuação. E o seu Museu da Rádio? Quando é que avança? Ele está a avançar, mas de uma forma muito lenta. Sabe que a melhor explicação para durar tantos anos a sua feitura e chegar à sua conclusão, a mim, magoa-me. E eu nunca consegui perceber isso porque toda a vida trabalhei praticamente no setor privado. E no setor privado, prazos são prazos. Podem falhar, podem atrasar, mas há uma mecânica que tem a ver até... Que é económica, fundamentalmente, e que faz com que as coisas andem de uma maneira diferente de que andam no setor público, onde a burocracia é imensa e onde há uns semanas atrás, eu perguntava e estava a dizer a alguém que está comigo nesse projeto e que pertence, está ligado diretamente à Câmara de Cascais. É a Câmara de Cascais, a ideia é o museu ficar instalado na parede, nas antigas instalações do Rádio Clube. Não, já não é nessa, já não é isso. Já mudou. Por isso mesmo é que é na parede, é numa zona central, nobre, daquela vila, é exatamente junto à paragem da estação dos comboios da linha de Cascais, da linha do Estoril. E, portanto... A resposta, voltando um bocadinho atrás, a resposta que me deram foi: a burocracia em Portugal e as coisas públicas são lentas e nos museus ainda são mais, porque os museus caminham e andam a uma velocidade diferente do tempo em que vivemos. É um bocado poética como explicação, Sim. mas pronto, mas não tive argumentos para a contrariar. E então não há um prazo ainda para Eu penso vermos que no final deste ano, museu. princípios, eu acredito mais que no princípio do próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano, possamos já dizer e vamos abrir e inaugurar com pompa e circunstância, porque merece, não é por ser o meu museu. Ele tem o meu nome, mas acima de tudo ele conta a história da comunicação e a história da rádio desde os seus primórdios. Não apenas em Portugal, mas no mundo. E está projetado muito para as novas gerações. De que forma? Vamos ter, logicamente, que desde o início das primeiras emissões e tentativas de comunicação rádio,
e objetos que vêm até aos nossos dias, mas vai estar muito virado para que os jovens possam meter a mão na massa com estúdios que lá estão presentes, com formas digitais de poder exercer e, acima de tudo, o que eu quero é tentar com as escolas que nessas visitas alguns dos jovens possam sentir-se tocados e até influenciados para uma profissão que se calhar nunca tinham pensado na vida. Ótimo. Trabalhar Vamos na rádio, não é? então. Muito bem. Também fez televisão, o António Sala. Em que ano foi para o ar o concurso Palavra Puxa Palavra? Foi nos inícios dos anos 90. Agora a minha dúvida, isto em Casa de Ferreira espetáculo. Foi inícios. Foi inícios, ou 90 ou 91. Escolha um. Não me dão ajuda. É para ter o Se calhar, eu não sei, vou arriscar. 90? Certo. Ei, 90. Também se eu falhasse uma coisa minha era uma vergonha. Não era nada. Apresentou o Palavra Puxa Palavra, depois o Você Decide em 1995. E o 1, 2, 3, ainda, e o Quem é Quem. E o 1, 2, 3, exatamente. O Casa Cheia chegou a apresentar o Casa Cheia ou não? Não, nunca cheguei a apresentar o Casa Mas Cheia. o 1, 2, 3... Fui ao Casa Cheia enquanto convidado naquelas emissões especiais que fazem. Era o Carlos Ribeiro que apresentava, não é? Era. E o Fernando Pereira também chegou a... Isso. E o Fernando Pereira Exatamente. também apresentou. Tantos postais que eu enviei para esse concurso. Sério? Mas eu gostava muito de Palavra Puxa Nunca me lá Palavra. quiseram. Essa palavra, para mim, foi o concurso. De todos os concursos. Vamos lá ver. O mais espetacular de todos foi 1, 2, 3. Sim. Primeira grande responsabilidade de substituir um monstro televisivo, um mestre na televisão, o senhor de televisão, Carlos Cruz. Sim. Depois, porque o programa em si, para a época, e se alguém se lembra e que se nos ouvem, tinha realmente uma estrutura fantástica, com bailarinos, com cenários que para a época, e não havia ainda a digitalização das coisas, era mesmo cenário real, madeirinha e pano, e tudo que era necessário E dava bons prémios. Dava prémios. Rolotes, carros, caravanas, coisas impensáveis hoje em dia, não é? Sim, que perdoem os produtores de televisão, mas quer dizer, oferecer aspiradores em 2026, comparado com os anos 80 ou 90, em que se ofereciam relotes, e férias, não era? Férias espetaculares noutras latitudes. Bem longínquas. António Sala, tem saudades de apresentar um programa seu de televisão? Tenho alguma saudade. Vamos lá ver. Eu cheguei a fazer muita coisa que não gostava. Mas hoje em dia já estou naquela fase para fazer, só faço aquilo que me apetece e que eu aceito. Tenho tido alguns convites simpáticos e também para concursos, mas sou franco, aquele género de concurso em que se tem de pôr em cima da cabeça um sapo, a coisa no género, é uma coisa que não me agrada muito, e em que as pessoas têm de fazer tontinhas, tropeçar muito, fazer muitos disparates e tal, isso não. Mas tenho 2 ou 3 ideias. Eu, por exemplo, tenho um projeto na minha cabeça que eu acho que é muito engraçado. Eu comemorei 60 anos de carreira e durante 2 anos tive um espetáculo teatralizado e musical em que contava a minha história desde pequeno. E havia um pequeno ator que é o João, e o João tem 11 anos nesta altura. Toca piano incrivelmente, já foi solista acompanhado por orquestras sinfónicas, representa, canta, dança, tem um talento incrível. Ele é inteligentíssimo e culto. Eu gostava de fazer um programa na televisão que se chamasse O Cota e o Puto. Logicamente que o Cota está aqui, o Puto deve-nos estar a ouvir em Coimbra. E em que recebíamos convidados. E eram a olhar exatamente de gerações diferentes, de indivíduos completamente diferentes, de um homem que já ultrapassou a barreira dos 70 e de um miúdo que está com 11 anos, para o mesmo convidado. Eu acho que é muito engraçado e podia ser uma coisa muito gira. É uma boa ideia que me leva a esta pergunta que não conta. Porquê é que usa 2 relógios? Um analógico e um digital, António Sala? Ora bem, o relógio, porque eu gosto de relógio. O relógio é porque é mesmo que eu gosto e gosto de ver as horas. O outro é o aparelho eletrodoméstico, mede o coração, faz isto ou não faz aos estrelados, mas tem de andar com ele por causa das pulsações. António Sala, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. De inquérito. Sai daqui eu. com 16 pontos, parabéns. Venha de lá ao museu. Só não leva um relote, nem uma caravana. Não, mas venha o aspirador.